A escola é fundamental. A escola é tão fundamental como a mãe ou o pai. Hoje em dia as crianças passam mais de metade do seu dia na escola. É lá que se formam culturalmente, intelectualmente e também como cidadãos. Portanto, nesse sentido, a escola tem um papel fundamental, uma vez que a escola toma conta deles até serem maiores de idade, passando por fases tão importantes como a adolescência. Tem um papel fundamental no desenvolvimento da personalidade das pessoas e as consequências disso têm a ver com o seu próprio funcionamento. Eu entendo que a escola exerce um papel fundamental na formação dos cidadãos, embora, naturalmente, que esse papel é complementado e, numa parte muito importante, pela educação que se traz da família. Fundamental. A escola é, ainda assim, com todas as limitações que tem, uma das grandes conquistas da democracia. A escola, no sentido da escola gratuita, acessível a toda a gente. E por isso é um espaço incomum socialmente. É realmente um espaço onde pessoas de todas as classes, de todas as etnias, de todas as orientações sexuais ou religiosas se formam e crescem. E essencialmente aprendem a aprender e, espero eu também, aprendem o prazer de aprender. A escola tem um papel fundamental, no fundo permite-nos ter um percurso ao longo dos anos, ao longo dos séculos, que evita que comecemos sempre do zero. Ou seja, a escola pode, no fundo, ajudar-nos a avançar mais rapidamente, a ganhar uma consciência e uma dimensão social com outro tipo de dinâmica, com outro tipo de referências, com outro tipo de capacidade de conseguirmos efetivamente exercer a cidadania e consciencializarmos dos valores e dos conceitos da cidadania. Mas a escola é essencialmente um local de referências, um local de pontos de partida, um local de aprendizagens, de ganho de conceitos que permitam a cada um desenvolver-se individualmente, desenvolver-se socialmente e desenvolver a sua cidadania. É absolutamente fundamental. Educa, para além da educação que é dada em casa, mas acima de tudo proporciona-lhe uma visão do mundo que não é passível de ser tida se não existir o papel da escola, o papel dos professores, o papel da vivência em sociedade e aí a educação, e hoje em dia nós temos talvez a geração com maior educação desde sempre no nosso país, infelizmente está com enormes problemas em termos de colocação, em termos de emprego, mas a escola é fundamental nesse sentido, em termos de educação social, em termos de educação cultural que é transmitida aos alunos. Um país analfabeto não é país, não é nada. Portanto, a educação vem em primeiro lugar para o desenvolvimento de uma nação. A escola acaba por aglutinar os jovens e, de certa forma, entre aspas, obrigá-los a interagir uns com os outros. E essa interação que eles têm uns com os outros depois vai se manifestar para o resto da vida, em todas as suas relações pessoais, profissionais, etc. Depois, há um terceiro papel que eu penso que é o mais fundamental na escola, que é, de certa forma, ativar o sentido crítico e criativo dos jovens, dos alunos, no sentido de eles próprios não só fazerem parte dessa comunidade como uma comunidade estabelecida e com as suas regras próprias, como também serem eles próprios a dar contributos refletivos e em termos de ações, e em termos de crítica, e em termos de criatividade, para que haja uma transformação dessa própria sociedade no sentido de se viver melhor e no sentido de haver um maior respeito e uma maior inter-relação entre as pessoas.
Sou professor há quase 30 anos e ponho-me sempre também um pouco ainda hoje essa interrogação. Por um lado, a escola é uma instituição que deve assegurar o que se chama a reprodução social. Importa formar cidadãos aptos para lidar com a situação, com a sociedade atual, capazes, que significa mais concretamente competitivos, autónomos, responsáveis, tudo isso. Por outro lado, a escola deve assumir, não deve ser apenas um aparelho reprodutor do sistema, deve também assumir-se como um fator de mudança de mentalidades, de capacidades, de visão da sociedade. Eu acho que a escola é a mãe de todas as coisas que virão depois. Na escola aprende-se a ser ecológico, aprende-se a respeitar o ambiente, aprende-se a ser educado, aprende-se a ler, aprende-se cultura. Depende da escola. Eu penso que a escola tem um papel muito importante. Penso que, não sendo o único veículo de formação, obviamente é um dos mais importantes, sobretudo do ponto de vista do conhecimento académico, do desenvolvimento das competências sociais também, etc. De facto, a escola, sem uma boa escola, dificilmente teremos bons cidadãos. A escola tem uma importância fundamental. As crianças, ao irem para a escola, já levam a formação que lhes foi dada no seio da família e a formação que lhes foi dada. E as crianças são naturalmente conduzidas na vida, sobretudo durante a primeira e segunda infância, de acordo com os valores dos seus pais. E, portanto, os pais educam-nas como sabem, como podem, e dentro de um esquema de valores que eles têm para si. E a criança, quando chega à escola, já chega com alguns vícios. Já chega também com uma certa e determinada forma de ver as coisas. E cabe ao professor, dentro daquilo que são os valores sociais do espaço onde as pessoas vivem, dar à criança meios para ela viver em harmonia com o meio ambiente, em harmonia com os outros, em harmonia consigo própria e com a sua família. A escola, cada vez mais, ou a escola tendencialmente, está a transformar-se, nos tempos que correm, numa entidade que não está a ajudar as crianças tanto como elas mereciam e necessitavam, porque há muita confusão em termos de valores, há muita confusão à volta do que se deve fazer e do que não se deve fazer, e as crianças às vezes ficam um pouco confusas em relação ao que é bom e ao que é mau, porque há muita oferta, há oferta de muita coisa e a criança fica confusa, porque já subsistem no mesmo meio escolar crianças com muitas possibilidades económicas, crianças com poucas possibilidades económicas, e isso faz com que as crianças muitas vezes fiquem sem saber o que é correto e o que é bom, porque as coisas, quando avaliadas em termos de preço, em termos daquilo que elas valem e não daquilo que elas são, cria nas crianças algumas confusões. Mas é natural que o tempo venha a provar que este tempo também era um tempo importante, porque há de ser com certeza um tempo de recuperação de alguns dos valores tradicionais e morte de alguns que também não valiam a pena, e um renascimento para uma forma nova de encarar as coisas da cidadania. E eu estou certa que depois desta fase, e quando passarmos este momento de tumulto social, vamos encontrar com certeza uma sociedade mais equilibrada e mais justa.